pergunta que eu recebo todos os dias aqui no canal é: Ju, como que você faz para sustentar as suas viagens? Quais são as suas fontes de renda para viver viajando pelo mundo? Pois hoje eu vou vou botar tudo na mesa de como eu me sustento viajando, detalhando como são essas fontes de renda, como eu cheguei nelas e também pincelar algumas possibilidades para você que quer viver viajando pelo mundo, mas não entende ainda como tornar isso algo possível no sentido financeiro, né? Porque se você acompanha aqui o canal, se você ainda não acompanha, já se inscreve por aqui, você já deve ter entendido que existem muitas formas de viajar de forma barata. Então, tem os voluntariados, tem como você ficar na casa das pessoas cuidando de pets, tem como ficar na casa de pessoas que abrem as portas para você. Eu tenho vários assuntos sobre isso aqui no canal e também no meu Instagram. Mas aí a segunda pergunta vem: ok, entendi que dá para viajar gastando pouco, mas como que eu continuo gerando esse dinheiro para viajar por longos períodos de tempo? Porque hoje em dia a gente sabe que é difícil juntar dinheiro no Brasil, então a forma mais sustentável que as pessoas estão encontrando é trabalhar enquanto viajam. Eu quero deixar claro que esse vídeo não vai te dar uma receita pronta, nenhum atalho rápido e nem te vender nenhum curso de uma profissão específica. Eu só vou te falar da minha experiência e todas as fontes de renda que eu tive até hoje que me permitiram viajar. E quero deixar claro também que nenhuma fonte de renda online vai surgir do dia para a noite. Eu já estou viajando e trabalhando há 1 ano e meio, mas eu tenho construído essas fontes de renda há 3 anos. Então, de novo, se você está buscando algo rápido, já sai desse vídeo, porque aqui não é casa de apostas, não é nada enganando ninguém, é trabalho honesto e trabalho que a gente colhe os frutos com a constância e a dedicação, beleza? Então bora lá. Você chegou por aqui agora, oi, eu sou a Ju, eu tenho 23 anos, logo eu faço 24, e eu viajo o mundo sozinha desde os meus 18 anos. Eu comecei a viajar com dinheiro que eu juntava vendendo palha italiana, estagiando na faculdade, vendendo coisinhas para gerar renda extra. E com esse dinheiro que eu juntei ao longo de 3 anos, que foi cerca de 30 mil reais, então eu juntava mais ou menos 10 mil reais por ano, eu fiz meu primeiro mochilão que durou 8 meses por 26 países da Europa e da Ásia. Não tinha nenhuma fonte de renda online, eu viajei só com a grana que eu tinha guardado e aí depois eu voltei pro Brasil para refazer esse dinheiro e entender o que eu queria fazer na minha vida, no sentido de quero continuar morando no Brasil e trabalhando lá, quero continuar viajando. Eu entendi que sim, eu queria continuar viajando. E aí, depois que eu voltei dessa longa viagem, que eu fui começar a pesquisar, entender sobre formas de trabalhar online e gerar dinheiro enquanto eu viajava. Falei isso só pra você entender que você não precisa começar a viajar já tendo tudo resolvido, já tendo um trabalho online. Porque vai que você começa a viajar e percebe, não, eu gosto mesmo é da minha vida, na minha casa, na minha cidade, no Brasil. E aí você passou anos fazendo uma transição de carreira, pensando nisso, pra no final nem ser aquilo que você queria. Então, se você puder, o meu conselho hoje é: junta uma grana para fazer uma viagem teste, algumas viagens teste. Pode ser viagem curta, pode ser uma viagem mais longa, para você entender como que você lidaria com a vida na estrada, porque não é fácil, não é glamour como as pessoas ficam mostrando às vezes no Instagram ou como a gente se ilude. Vida na estrada é muito diferente de uma vida de férias. Motivando desde já a sua educação financeira. Se hoje na sua vida no Brasil você não está conseguindo fazer o dinheiro sobrar, pode ser 2 coisas. Uma, você precisa aumentar a sua renda porque você já está vivendo com o mínimo. Ou 2, você não tem nenhuma organização e está gastando em coisas desnecessárias. Então, essas são as principais coisas que você tem que trabalhar antes de começar a viajar. Agora que eu já te dei esse contexto que não, eu não trabalhava online, eu só tinha educação financeira e uma remuneração e condições de vida que me permitiam juntar, eu não pagava aluguel, eu não tinha ninguém para sustentar. Tem que avaliar na sua situação hoje. Eu tenho pessoas para sustentar, eu tenho um aluguel para pagar. Será que tem mudanças no meu estilo de vida que eu consigo fazer para começar a juntar dinheiro para ter uma reserva financeira durante essa transição pro meio online? Agora sim, a gente pode falar das minhas fontes de renda online viajando o mundo. Eu comecei a chamar o mundo de casa e trabalhar enquanto viajo em janeiro de 2024. Então, eu até que sou recente nesse mundo. Tem gente que faz isso há anos. Eu voltei do meu mochilão pelo mundo. Eu já criava conteúdo na internet como hobby. Eu criei um perfil para compartilhar com os meus amigos e talvez com outras mulheres que se interessassem em como era viajar sozinha pelo mundo, sendo uma mulher tão jovem. Eu tinha 21 anos na época. Queria compartilhar minha jornada, mas eu não ganhava R$1 com isso. Só que eu fui crescer numa comunidade muito legal que me fazia perguntas e tudo mais. Então, quando eu voltei pro Brasil, depois desse mochilão de 8 meses pelo mundo, eu comecei a pensar: quais são as habilidades que eu já tenho, a experiência profissional que talvez eu já tenha, que eu possa encontrar formas de monetizar isso
remotamente, ou seja, não ter que ir para um escritório, bater ponto, que eu possa ter um trabalho que me permita seguir viajando pelo mundo e eu só precisar de um computador e Wi-Fi. No começo eu lembro que eu fiquei muito perdida, porque eram tantas opções, todo mundo fala, fazer dinheiro online com isso. Pesquisando todas as possibilidades de trabalhar online que existiam, que eu entendi que existiam 3 principais caminhos para você fazer dinheiro online. Primeiro, era vendendo a sua influência, a sua imagem e a sua confiança para outras pessoas. Segundo, vendendo um produto. E terceiro, prestando um serviço. O primeiro é o mais difícil, que é vender a sua influência, a sua imagem. Ou seja, você ser um criador de conteúdo, um influenciador, que é a minha principal fonte de renda hoje. Que na verdade eu vou destrinchar o que são essas fontes de renda. Mas hoje em dia, o meu ganha-pão é compartilhar as minhas experiências e ajudar outras pessoas a viverem viajando, a viajarem sozinhas. Isso envolve aparecer, você construir confiança, você construir proximidade com as pessoas que te acompanham e tá ali consistentemente por muito tempo, lidar com mudanças de algoritmos, você aprender a criar conteúdo, a se comunicar. Então tem muitos e muitos fatores que tornam essa jornada a mais longa para começar a ter resultados financeiros. Eu comecei a ganhar dinheiro com a internet depois de 1 ano criando conteúdo, mas vivendo disso 100% foi só recentemente, há 3 meses que começou a acontecer. E ainda assim, as minhas fontes de renda ainda não são super estáveis. Eu tô trabalhando nisso ainda, mas na verdade eu acho que não existe 100% de estabilidade para um criador de conteúdo, porque mais pra frente eu vou explicar por quê. Então, esse não é o caminho que eu recomendo, a não ser que você ame muito criar conteúdo e você já tenha muito claro o que você quer falar, com o que você quer falar, porque é o caminho mais desafiador para nossa saúde mental e para vários outros aspectos. Segundo caminho é você vender o seu conhecimento, vender um produto, que eu também faço isso de certa forma. Então, vender um produto você pode vender o seu próprio produto ou vender produto de outras pessoas. Você pode entrar no mercado de afiliados, de revender coisas. Ou você é uma dentista, você pode começar a treinar outros dentistas online. Vender o seu conhecimento na internet hoje é o que eu acho que todo profissional tem que fazer, independente da área. Porque se hoje você vai num cabeleireiro, se você vai numa dermato, se você vai contratar um contador, quase todo mundo vai querer ver a sua rede social, ver depoimentos, ver quem você é. A pessoa compra primeiro você, antes do seu produto, antes do seu serviço. A internet é simplesmente um canal para isso. Se você soluciona o problema de alguém, pronto, você tem algo que você pode vender no digital. E aí o formato, se vai ser um e-book, se vai ser uma mentoria, se vai ser uma consultoria, tudo depende. Mas você precisa estar na internet como profissional hoje se você quer se destacar e ponto. Agora que você já tem esse contexto, é você refletir com você mesmo. O que você já viveu hoje na sua vida profissional e pessoal? Quais habilidades você acha que teria mais facilidade em já oferecer ou desenvolver? Pra mim, no começo, não era fácil falar com a câmera, por exemplo, mas eu sempre gostei de me comunicar, então eu sabia que isso me traria uma certa vantagem em começar a criar conteúdo. Às vezes você pode até seguir atuando na sua profissão atual, mas você precisa fazer alguns pequenos ajustes para conseguir fazer isso de forma 100% remota. Você já entendeu que existem esses 3 principais caminhos? Deixa eu te contar quais são os caminhos que eu tenho seguido para me manter viajando. Ano passado, em 2024, quando eu comecei a viajar e trabalhar ao mesmo tempo, eu tinha 2 principais fontes, mas uma era mais constante que a outra. A criação de conteúdo era algo que eu ainda estava começando a monetizar. Eu já criava conteúdo desde 2022, mas eu ainda não tinha uma fonte de renda consistente nisso. Eu não tinha tantos seguidores assim, e eu não tinha uma visão de negócio ainda, de como as pessoas faziam para monetizar conteúdo na internet. Então, eu queria já cair na estrada, porque eu sabia que, como eu criava conteúdo de viagem, isso ia ser bom pro meu crescimento, e eu tava com uma sede de viver pelo mundo. Mas eu ainda não tinha uma fonte de renda super, assim, significativa das redes sociais. Então, eu falei, beleza, quais são as outras coisas que eu posso oferecer? Eu já sabia inglês, por exemplo, eu tinha alguns conhecimentos na minha área de formação, administração, e acabou surgindo uma oportunidade de dar aulas de inglês para outros brasileiros de forma online. Uma professora de inglês que eu acabei conhecendo em uma viagem, em um evento de marketing para mulheres, me chamou e falou, olha, eu tô precisando contratar professores para minha escola de inglês online. Você não quer dar as aulas? E eu cuido de toda a parte administrativa, financeira, contratual, de preparo de aulas no sentido de material didático, de treino. Eu ficaria com uma porcentagem do valor da hora aula.
Pra mim, na hora, foi um sim, porque isso me traria uma renda fixa todo mês, porque eu já sabia quantas horas de aula eu ia dar aquele mês. Então isso me trazia uma previsibilidade pra eu não ter que gastar dinheiro da minha reserva financeira, porque eu só tinha 10 mil reais de reserva quando eu comecei a viajar. E aí foi assim que eu falei, beleza, eu vou fazer isso enquanto eu trabalho no meu tempo livre durante a viagem na criação de conteúdo. Então foi um ano muito louco, porque eu trabalhei demais, mas eu sabia que era um período de plantação. Então eu dava aula de inglês mais ou menos de 10 a 15 horas por semana, e isso me dava uma renda de mais ou menos 1.500 a 2.000 reais por mês, que era suficiente para cobrir os meus gastos de viagem inicialmente, porque eu fazia muitos voluntariados que me davam hospedagem e refeições. Então isso significa que eu ajudava em algum lugar de 4 a 5 horas por dia para não ter gasto com hospedagem e alimentação, dava umas 2 horas por dia de aula de inglês e ainda trabalhava em criar conteúdo para atingir mais pessoas e estudar para entender como que eu poderia monetizar meu trabalho nas redes sociais. Então, a minha principal fonte de renda no primeiro semestre de 2024 foram as aulas de inglês online. É mais um sinal para você começar a aprender inglês, inclusive, tá? Ao longo do ano, eu fui começando a monetizar de fato o meu conteúdo pelas redes sociais. No começo, eu só tinha o Instagram, eu não tinha esse canal no YouTube. E a minha principal fonte de renda no começo foi vender o meu conhecimento de planejamento de viagem solo. Pessoas tinham essa necessidade e vontade de aprender comigo, Ju. Como que eu começo a planejar uma viagem sozinha? Como eu viajo de forma mais barata? Como eu encontro passagens? Então eu comecei fazendo oficinas online, que eu botava lá um valor e fazia a oficina para 8, 10 pessoas e ensinava em 1 hora, 2 horas sobre voluntariado. Eles não me sustentavam, mas me traziam experiência e depoimentos no começo de como que eu poderia ensinar da melhor forma para as pessoas e construindo essa confiança com a minha comunidade. E essa foi a primeira vez que eu comecei a, de fato, ganhar dinheiro com o meu conteúdo no Instagram, que não era o conteúdo, de fato, que me pagava, mas as pessoas que pagavam para aprender comigo. Então, os primeiros reais que eu fiz com criação de conteúdo foram fazendo essas oficinas ao vivo sobre voluntariado em abril de 2023. Então, antes de eu começar a viajar de novo, mas não era nada de novo que me mantesse na estrada. Mas eu tava ali começando a experimentar. Em setembro de 2023, eu lancei o meu primeiro curso online, que eu gravei tudo que eu sabia sobre viajar barato e viajar sozinha, e chamava Mapa do Mochilão. E eu organizei turmas, que aí eu recebi essa galera e fui criando a comunidade, que a gente tem hoje 50 pessoas nessa comunidade da galera que entrou no Mapa do Mochilão. Hoje em dia eu tô reformulando esse produto pra ser um estilo mais comunidade, com conteúdos gravados, mas também com muita troca de quem já tá na estrada. Então quero muito abrir as portas dessa comunidade de novo. A última vez que eu abri foi em dezembro de 2024, mas vem aí. Se você estiver assistindo esse vídeo em algum momento, pode conferir aqui na descrição se tem algum produto meu aberto da comunidade para vocês. Infoproduto é essa palavra que a gente usa no mercado digital para um conhecimento que é moldado em uma oferta online, seja um e-book, seja um guia gravado, seja uma comunidade. Infoprodutos são muito bons para você escalar, porque você grava uma vez, você organiza o conhecimento uma vez só e você distribui para várias pessoas. Então isso pode ser extremamente não só lucrativo, mas benéfico para sua liberdade de tempo e para atingir cada vez mais pessoas com a sua mensagem. Então, independente do conhecimento que você tiver para oferecer, se ele for uma necessidade real das pessoas, você vai começando a construir conteúdo, criar conteúdo nas redes sociais para atrair essa galera pro seu perfil, e ela vai entender, pô, essa pessoa, a Júlia, pode me ajudar, como que eu posso aprender com ela? E aí você vai ter um serviço ou um produto para oferecer. Esse é o meu principal foco e paixão hoje, ajudar a ensinar as pessoas a começarem a viajar. Mas enquanto eu tô reformulando essa oferta que me permite atingir mais pessoas de uma vez só, eu também tenho as consultorias individuais. Você pode agendar uma chamada individual comigo, que eu, Júlia, pessoalmente vou organizar o roteiro de viagem dela. Eu especializo em viagem sozinha, porque é a realidade que eu vivo. Se vem alguém querendo planejar uma viagem em grupo, de férias, para um resort, não vai ser comigo. Mas se a pessoa quer fazer um mochilão sozinha, ela quer começar a planejar a vida nômade, ela pode agendar uma hora paga comigo, que eu vou trazer toda a minha experiência personalizada
pro cenário dela. Então já foram também mais de 50 mulheres que eu atendi nesses últimos 2 anos, e essa é uma forma muito legal também de trabalhar, porque você bota o valor na sua hora, de acordo com a experiência que você acredita que você tem, e o quanto de tempo e dinheiro você vai economizar para aquela pessoa. Isso se tornou uma das minhas principais fontes de renda hoje também. Falei que eu acredito que todo mundo que quer ofertar o seu trabalho precisa estar na internet, mas isso é estar na internet, e você também pode ser um criador de conteúdo, também pode ser chamado de influenciador. Basicamente é você usar também a sua imagem, a sua reputação, a sua confiança com a sua comunidade para promover serviços e marcas que você já usa no seu dia a dia, que você acredita e que você recomenda. Então, essas também são fontes de renda minha hoje. Publicidades para marcas, então a marca pode me pagar para fazer um vídeo no feed, stories, sobre o serviço, o produto que ela tem. Nada mais, nada menos, sabe aquele anúncio de TV que você vê de uma marca? Hoje em dia, esses anúncios estão na internet com criadores de conteúdo menores também. Então, hoje em dia, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com quase 40 mil seguidores no Instagram. Mas a minha primeira publicidade foi quando eu tinha 10 mil seguidores. E eu divulguei um serviço de internet, um eSIM, um chip virtual, que eu de fato usei numa viagem. Eu gostei muito do serviço e do preço, e aí eu decidi mandar um e-mail pra eles, falando: olha, gostei muito do serviço, esse é o meu perfil, esse é o meu público, eu acho que eles gostariam muito dessa solução também. O que vocês acham da gente fazer uma publicidade? Eu posso fazer um vídeo, o valor é esse. Então você precisa se vender também nesse mercado e estar preparada pra bater no peito e falar o seu valor. Você está dependendo de uma marca ter interesse em trabalhar com você, de ter orçamento, e às vezes a marca fala: precisa ser um público muito maior, precisa ter muitos seguidores. Então, não é a fonte de renda mais constante na minha vida hoje, mas quando eu fecho publicidades, eu tento fechar publicidades com marcas que, eu já uso ativamente, e que também eu posso fazer contratos a longo prazo, para não ficar a cada mês ali sem a certeza de se eu vou ter aquele dinheiro ou não. Então, hoje em dia, eu prefiro focar em construir relações a longo prazo com marcas que eu sei que vão ser úteis pro meu público também. Assim, eu vou conseguindo ter um pouco mais de previsibilidade, porque, pra ser bem sincera com vocês, hoje em dia, eu estou no momento de organizar essas fontes de renda, porque eu fui construindo tudo ao longo do caminho, mas hoje em dia, se eu fico doente uma semana, que foi o que aconteceu comigo semana passada, por exemplo, e eu trabalho menos, eu faço menos dinheiro, porque eu ainda não tenho tantos sistemas organizados e essa previsibilidade. Então, tem um mês que eu posso fazer 10 mil reais, tem um mês que eu posso fazer 2 mil se eu não trabalhar direito, se eu me desorganizar. Então, é chocante, porque esse mercado digital, quando você empreende, especialmente, e você não tá prestando um serviço com um contrato fixo com o cliente, 100% tudo depende de você. Então, por isso que você precisa ter muita disciplina e começar a delegar o antes possível e tirar o peso da sua presença sempre. Vou fazer essa pequena pausa para vocês entenderem o porquê que eu recomendo tanto você começar prestando serviços para outras pessoas, porque para jogar o jogo de criar conteúdo e empreender, você vai precisar de muita organização e de pensar a longo prazo, não ficar tentando sempre fazer dinheiro rápido, e vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Então, por isso, hoje, eu tenho plena consciência de que ainda não é 100% estável a minha renda, mas eu estou construindo o meu trabalho de forma que isso aconteça, porque eu crio conteúdo de qualidade, eu falo de forma coerente com os meus valores, com o que eu acredito. Eu mantenho a comunidade ativa, conversando com vocês, respondendo, interagindo. Eu não espero as oportunidades caírem no meu colo, porque, se eu esperasse, eu ia estar esperando sentada lá no Brasil até hoje. E além das publicidades, outra forma de você trabalhar com marcas, que é muito bom também, é afiliados. Ou seja, eu tenho algum produto, algum serviço que eu quero recomendar para os meus seguidores, para amigos, para família. Eu posso ter o meu próprio link de afiliado, que se a pessoa fizer uma compra daquele serviço, daquele produto, com o meu link, com o meu código de afiliada, eu ganho uma pequena comissão do valor da venda daquele produto. E o marketing de afiliados é a principal fonte de renda para muitos criadores de conteúdo, porque é algo que vai sendo construído a longo prazo. Quanto mais você fala daquela marca, quanto mais você mostra como você usa ela no seu dia a dia, ou como os seus seguidores usam
usam e aprovam aquele serviço, mais confiança você vai ter, mais vendas comissionadas você vai gerar, mais dinheiro dessa pizza vai crescendo. Então vem fazer marketing de afiliada de produtos e coisas que você não recomenda, ou que seja casa de aposta, jogo de tigrinho, esquema de pirâmide. Eu não tô falando disso aqui, eu tô falando de coisas reais. Então toda vez, por exemplo, que você quiser apoiar o meu trabalho, você consome o meu conteúdo gratuitamente, mas você vai fazer uma viagem, você pode entrar no meu link da bio e você pode comprar o seguro viagem com o meu link, você pode fechar qualquer outro serviço que tiver ali, que não seja meu, que seja de uma marca parceira, fechar algum passeio. O link vai estar sempre lá atualizado e aí eu ganho uma pequena comissão que parece pequena, mas aos poucos vai somando com mais e mais pessoas seguindo as recomendações. E outras fontes de renda que existem hoje na minha vida, mas que ainda não estão num nível que, uau, me sustenta, são a monetização das plataformas. Então, o YouTube eu tô monetizada desde setembro de 2024 e até o momento aqui no canal eu preciso ser mais consistente, aparecer mais por aqui, porque eu sei que isso vai trazer mais resultados, mas basicamente quando você tá assistindo esse vídeo e passa um anúncio, eu fico com uma parte desse dinheiro. Mas depende muito do público que tá me assistindo, do assunto que eu tô falando, quanto de dinheiro vai ser de fato. Então eu posso dizer que desde setembro, que eu comecei a monetizar, até agora no YouTube, eu cheguei a fazer, eu acho que $400, que dá mais ou menos a menos de R$2.500, o que já é um dinheiro muito legal, mas distribuído ao longo de todos esses meses. Mas eu sei que eu mantenho o foco aqui no YouTube, vocês hypando esse vídeo, curtindo, comentando, compartilhando o canal com outras pessoas, em breve vai ser uma fonte de renda ainda mais importante aqui. E outras fontes de renda que eu quero começar a explorar são grupos de viagem. Eu tô pensando em lançar grupos de viagem para mulheres pelo mundo, talvez começando aqui pela Ásia, então me conta nos comentários se você se interessaria. E também criar conteúdo para marcas sem ser no meu perfil. Esse tipo de conteúdo é chamado UGC, que significa User Generated Content, conteúdo gerado pelo usuário. Sabe quando você vê um vídeo passando por anúncios no Instagram, no Facebook, no YouTube, que parece que é um cliente mesmo usando aquele produto? Eles pagam criadores de conteúdo para fazer esses tipos de posts e paga relativamente bem. É algo que eu ainda não explorei tanto, mas também é uma fonte de renda bem interessante aí para você que gosta de fazer vídeos. Então, como vocês podem ver, são muitas fontes de renda diferentes e eu trabalho nelas todos os dias e eu tento me organizar. E a meta é que todas elas me tragam um retorno estável no médio e longo prazo. Ainda estou nesse processo, estou sendo bem transparente aqui com vocês, mas eu já estou conseguindo viver 100% disso e tendo total liberdade do meu tempo, fazer tudo no horário que eu quiser. Se precisar trabalhar um dia, 11 da noite eu vou trabalhar para depois folgar 3 dias e ir numa viagem de moto até a fronteira com a China. Eu posso. Então, para mim, isso é o mais importante, de eu estar fazendo isso e estar gerando valor, agregando na vida das pessoas, quanto eu construo a minha liberdade financeira. E falando de liberdade financeira, acho importante falar, né, que já que as minhas fontes de renda hoje são instáveis, não quer dizer que eu tenho uma vida instável. Toda vez que eu recebo um dinheiro pelo meu trabalho, eu guardo 10 a 20% direto. Eu já separo numa reserva financeira, porque se em algum mês eu tiver um mês pior financeiramente, eu consigo tirar dessa reserva e assim que eu tiver um mês melhor, eu posso repor esse valor automaticamente. Então, hoje em dia eu tenho uma reserva financeira que cobre mais ou menos uns 6 meses do meu custo de vida aqui pela Ásia, viajando de forma barata, né? Não é, assim, 6 meses de custo de vida na Suíça, mas me permite ter essa paz de espírito de continuar trabalhando nas minhas coisas sem aquela afobação. E eu tenho uma noção de quais são as minhas contas fixas, né? Porque independente de todo lugar do mundo, vão ter gastos que eu sempre vou ter. Um deles é a internet. Então, chip de internet, normalmente eu acabo comprando no país e eu pago uma mensalidade, porque eu acabo ficando pelo menos um mês em cada país que eu passo. Contas como terapia, que eu faço terapia toda semana já há 3 anos e é muito importante pra mim me manter sã durante a viagem. A viagem, na verdade, é a minha vida. E seguro viagem, que é um custo que eu não abro mão de jeito nenhum. E isso, inclusive, aqui que eu vou trazer agora é uma publicidade, que é uma das minhas formas de gerar renda na estrada. O seguro viagem que eu utilizo hoje e utilizo desde 2022 é o da Safety Wing, que é um seguro específico para nômades, para pessoas que vivem viajando, vão fazer longas viagens. Por quê? Porque ele permite contratar já no exterior, ele não pede passagem de ida e de volta para o Brasil, como muitas seguradoras tradicionais pedem, por um valor muito mais acessível. Então, o meu seguro viagem hoje custa $56 por mês, o plano básico,
E eu posso adicionar, em algum mês que eu for fazer algum esporte de aventura, eu posso adicionar uma cobertura extra, eu posso adicionar uma cobertura contra furto de eletrônicos, e eu pago por mensalidade. Isso é maravilhoso, porque a cobertura é global e eu pago um valor só, sem ter que ficar pedindo autorização para seguradora, para renovar o meu seguro estando fora do Brasil. Então, se você pretende viver esse estilo de vida, mesmo que seja uma viagem de alguns meses, ou quem sabe, né, viver na estrada, eu recomendo você conferir o seguro viagem da Safety Wing, porque é o mais acessível e flexível para quem vai viver na estrada. Eu vou deixar o link aqui na minha bio para você conferir toda a cobertura. Eles cobrem até $250 mil em emergências médicas e eles funcionam por reembolso, ou você contata diretamente. Se você precisar de cirurgias ou hospitalizações, você entra em contato direto com eles e eles já liberam a conta lá direto com o hospital para você não se preocupar. Eu recebi uma mensagem de um seguidor na Tailândia que precisou ser hospitalizado e o Safety Wing cobriu R$20 mil em emergências médicas que ele teve por lá. Então imagina se você já tá viajando com um orçamento apertado e você precisa desembolsar R$20 mil numa hospitalização. Você não quer passar por isso, então contrate seguro viagem, não é gasto, é investimento. E assim você se mantém com uma paz de espírito, porque você tem a organização financeira e um seguro. Pergunta que me fazem é: Ju, quanto que eu preciso ganhar de dinheiro pra viajar, começar a viajar o mundo? E de novo, gente, que nem eu falei pra vocês, eu comecei com R$1.500 por mês e uma reserva de 10 mil. Mas você pode esperar pra ter uma segurança maior, mas você precisa entender ali, eu estou esperando um cenário ideal ou eu realmente estou me preparando? Eu acho que tem uma diferença, sabe? Porque às vezes quanto mais a gente espera, mais a gente se paralisa e trava o nosso progresso. Porque hoje em dia eu ganho mais de que R$1.500 por mês, que nem eu disse. Cada vez varia, mas eu diria que o mínimo que eu consigo gerar de renda todo mês, no mínimo, hoje em dia, é de 3 a 4 mil reais, o que no Brasil eu ainda não tinha conquistado. Então eu fico pensando, se eu tivesse ficado lá no Brasil esperando, quando que eu atingiria esse patamar com a liberdade de tempo e a liberdade geográfica que eu tenho, sabe? Tende ali qual que é o nível de preparação que você tem que ter e também o nível de, ok, eu preciso que a água bata na bunda pra eu me mexer e fazer acontecer. Muito feliz porque eu tenho plena certeza que esse é só o começo da minha vida viajante, da minha vida profissional, e saber que tá nas minhas mãos eu crescer a minha renda, eu ser cada vez mais livre, eu ajudar cada vez mais pessoas, é muito gratificante, porque eu não dependo de um empregador, de um chefe falar quanto que ele vai me dar de salário, porque eu vejo tanto que às vezes a gente, né, é promovido dentro do trabalho, ganha mais responsabilidades, mais trabalhos, mas o aumento salarial, quando existe, né, não corresponde. Então isso é uma das coisas muito legais de você empreender. Não é fácil. De novo, não é fácil, porque é literalmente, tá nas suas mãos e tá nas suas mãos. Mas aí não existe limite pro seu potencial financeiramente e de projeto. Você pode criar o que você quiser. Então isso é muito, muito massa. Pra fechar esse vídeo, eu quero trazer também algumas outras possibilidades de renda online, caso você esteja considerando prestar serviços, é olhar todos os serviços que um negócio digital precisa nos bastidores. Então, gestão de anúncios online, que é gestão de tráfego, gerenciamento de redes sociais, você criar conteúdo para as redes sociais de outros negócios, você ser assistente virtual, ou seja, você organizar a agenda, os documentos de um negócio, você pode ser contadora, você pode ser psicóloga, você pode ser personal trainer, você pode ser nutricionista, você pode ser tudo o que você quiser de forma online, inclusive fazer telemedicina, teleenfermagem. Você só precisa pensar fora da caixa, conhecer pessoas que estejam fazendo isso e se especializar para você se tornar bem paga e valorizada pelo seu trabalho, que é o que todas nós merecemos, né? Mas caso você não esteja enxergando essas possibilidades hoje no Brasil, você sente que você ainda quer desenvolver o seu idioma, o inglês, você quer ter uma experiência internacional antes, ganhar em uma moeda mais forte, você também pode pesquisar por trabalhos por temporada em regiões turísticas no Brasil, trabalhar realmente trabalhos de trabalhar em bar, trabalhar em praias na alta temporada do Brasil ou em outros países, pegar um visto de férias e trabalho se você tiver menos de 30 anos, pesquisar o Working Holiday Visa. Você pode trabalhar em cruzeiros, você pode ser au pair, trabalhar de babá em outros países e fazer o seu pé de meia enquanto você se prepara para essa vida nômade. Então o meu conselho final é: identifique a porta de entrada hoje mais acessível para você, mas também pensando no longo prazo. Então, se você quer sair do Brasil e você quer viver uma vida com mais liberdade, não significa que você vai conquistar 100% disso agora, mas você precisa identificar qual oportunidade se apresentou agora para você, que você não precisa de muitos recursos para começar,
mas que ela vai te levar para esse próximo passo. Então, para mim, foi começar a fazer voluntariados para viajar de forma muito barata, enquanto eu desenvolvia habilidades, eu desenvolvia meus idiomas e eu criava conteúdo. E depois as aulas de inglês, que me trouxeram uma renda fixa inicial. Mas eu sempre soube que o próximo passo seria, ok, eu quero viver 100% das minhas coisas depois a longo prazo. Mas esse é o passo que eu preciso tomar agora. Eu não vou ser uma mimada e falar, não, eu quero que seja agora que eu comece a viver 100% do meu conteúdo. Porque não é assim que funciona. Não quero que você fique preso, acreditando que você tem que viver sempre no modo sobrevivência. De você sempre ganhar pouco, de você sempre estar ralando. Não. Eu sempre acreditei que, ok, vai ser um momento de muita ralação e de viver correndo atrás do meu rabo um mês após o outro. Mas eu vou colher e eu vou melhorar de vida. Se você não tem essa mentalidade, vai ser muito difícil, porque você vai estar sempre no modo sobrevivência. E eu não saí do Brasil, eu não saí de São Paulo para continuar vivendo no modo sobrevivência. É justamente viver com qualidade de vida. E eu sei que eu tô conquistando isso degrau por degrau. Não é do dia pra noite, não vai ser enganando ninguém, não vai ser pulando passos. Vai ser aparecendo todos os dias, fazendo um bom trabalho, tendo a confiança das pessoas e sabendo meu próprio valor, estudando, melhorando e identificando oportunidades onde todo mundo só enxerga desafios. E assim você vai longe, ninguém vai te parar. Eu espero que esse vídeo tenha aberto a sua cabeça para as diferentes possibilidades que existem, mas também colocado o pé no chão de, ok, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que suportar o processo de entender que vai ter a dor de mudar, mas a dor de mudar, para mim, era menor do que a dor de ficar no lugar que eu tava. Então eu espero que você também tenha essa virada de chave de eu prefiro ficar fazendo as mesmas coisas ou eu prefiro aguentar esse processo de plantar, de ser difícil, para realmente mudar de vida e ter mais liberdade, não só no aspecto financeiro, mas principalmente de tempo e de poder fazer as suas coisas de qualquer lugar do mundo. Deixa aqui nos comentários se você tem qualquer outra dúvida sobre viver viajando, as minhas fontes de renda e o que esse vídeo te trouxe de ensinamento, de reflexão. Eu vou adorar te ler nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e nas outras redes para continuar acompanhando essas aventuras. Um beijo e nos vemos pelo mundo!